Vamos falar sobre transtorno do pânico e transtorno de ansiedade generalizada. Imagine um gráfico onde você tem de 1 a 10, nesse sentido, e na horizontal também de 1 até 20, vamos supor. Aqui nós teríamos o nível de ansiedade. E aqui seria o tempo. Vamos supor, ao longo dos dias. Uma pessoa que tem uma ansiedade mediana, a linha de base dela de ansiedade, metaforicamente falando, nessa escala que vai de 1 a 10, ela iria ficar variando aqui em torno de 5 ou 6, o que indicaria uma ansiedade média ou moderada. Pessoas portadoras de transtorno de pânico, o que acontece? Elas estão flutuando nessa linha quando, de repente, elas têm um pico de pânico. E aí, esse pico desce. Depois, até mesmo dentro do mesmo dia ou depois de alguns dias, ela pode ter um outro pico e aí a ansiedade, ela cai. Então, o transtorno de pânico nada mais é do que um pico, do que uma crise aguda de ansiedade, onde o indivíduo tem pensamentos disfuncionais, como, por exemplo, estou tendo um ataque cardíaco, estou morrendo, estou tendo um troço. O sentimento é de medo e de ansiedade e ele tem ainda uma série de sintomas fisiológicos agudos, como, por exemplo, aumento do ritmo cardíaco, diminuição da corrente galvânica da pele, aumento da pressão arterial, enfim, uma sensação de frio, vários sintomas autonômicos terríveis, onde o indivíduo pensa que realmente está tendo alguma coisa. Só que ele, na realidade, está tendo o quê? Um ataque de ansiedade. E a ansiedade é algo que dá e passa. Ninguém morre de ansiedade. A questão é explicar isso para os nossos clientes portadores de transtorno de pânico. Por outro lado, o TAG, no transtorno de ansiedade generalizada, o indivíduo ele vai ter uma linha de base alta para a ansiedade. Então, é como se a pessoa ficasse flutuando mais ou menos nessa linha aqui, entre o 8 e 9. Então, ela não vai ter um pico de ansiedade. Essa pessoa, ela é ansiosa. Ela nasceu com uma linha de base mais alta para a ansiedade. E isso é muito desagradável. No TAG, muitas vezes o indivíduo, ele pensa que está doente, e aí vai no médico e trata aquele probleminha, aquela alergia ou aquele problema de estômago, melhora. Daqui a pouco o indivíduo tem outra doença, vai num outro médico, trata aquele probleminha e melhora. Ou seja, geralmente os portadores de TAG não percebem que tem esta doença. Por quê? Porque esse indivíduo sempre foi assim. Ele é ansioso. Uma outra característica do TAG é que o indivíduo tem preocupações. Quando existe algo para se preocupar, ele se preocupa. Quando não existe algo para se preocupar, ele também se preocupa. Então, são pessoas preocupadas por natureza. Podemos ter a comorbidade entre esses dois tipos de doença? Sim, podemos. Nas nossas aulas online, aqui no CEPAF e no PSIMAIS, e nas nossas aulas presenciais, nós vamos explorar mais detalhadamente esse tipo de diagnóstico, ok? Mas, nesse momento, é isso que você precisa saber. No pânico, o indivíduo vai ter um pico de ansiedade e no TAG ele tem uma linha de base alta de ansiedade. Então, a gente poderia dizer que a ansiedade ela funciona como uma espécie de sinal, de gatilho de alerta de que algo está errado e de que algo precisa ser resolvido. Em graus medianos, situações e fatos que podem nunca vir a acontecer.
Então, nós podemos dizer que o foco da pessoa ansiosa está no futuro. Ela não está no momento presente, mas sim se preocupando, pensando em algo que muitas vezes está no futuro e que não vai acontecer. Então, uma das piores coisas para uma pessoa ansiosa é que ela se preocupa com as situações que estão fora do seu controle. E quanto maior a incontrolabilidade, maior a falta de controle, maior a ansiedade. Por outro lado, nós podemos dizer que muitas vezes essas preocupações que o indivíduo que tem uma ansiedade alta possui, elas têm uma probabilidade muito baixa de acontecer. Por outro lado, imagine que aqui temos um contínuo de ansiedade. De um lado, as pessoas que têm ansiedade muito alta, e do outro lado do contínuo, as que têm ansiedade muito baixa. No meio, o meio termo que seria funcional. Quando a ansiedade está muito baixa, isso pode ser problemático? Pode ser problemático. Por quê? Porque a ansiedade muito baixa vai deixar a pessoa meio que num estado de hibernação, com pouca motivação para fazer as coisas, com pouca energia, com pouca determinação para fazer e acontecer. E isso pode ser um grande problema. Na realidade, o que seria funcional seria uma ansiedade intermediária. Resumindo e concluindo, pouca ansiedade pode gerar enfado, ausência de estímulo, de garra, de pique para fazer e acontecer, uma motivação baixa para realizar as atividades do dia a dia e para planejar e alcançar metas de vida, e uma mente em hibernação, letárgica, parada. Por outro lado, o excesso de ansiedade muitas vezes pode paralisar a pessoa, e é um exemplo das fobias. A pessoa está com medo, muito medo de alguma coisa. Ela pode ficar paralisada, não fazer absolutamente nada. Por longos períodos, a ansiedade pode prejudicar a saúde física e a saúde mental do indivíduo, servindo até como gatilho para desencadear doenças que todos nós estamos pré-programados geneticamente para ter. Alguns pesquisadores ainda colocam que ela pode produzir o envelhecimento prematuro e o desgaste dos telômeros, levar à depressão, ao pânico e ao estresse crônico e provocar dificuldades de memória e atenção. Quem não foi o jovem ou adolescente que, diante de uma prova, estando muito ansioso, teve o fenômeno do branco, onde esqueceu tudo, mesmo sabendo a matéria? Isso muitas vezes acontece porque a ansiedade está extrema. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que nós podemos fazer do limão uma limonada e utilizar a ansiedade de uma maneira funcional. Eu sugiro que você, nesse momento, leia o nosso texto complementar. Até logo!